Olá, alunos do oitavo e do nono ano. Aqui quem fala é o professor Jair Damasceno, de Ensino Religioso, e esse vídeo é referente às nossas aulas 31 e 32. Bom, no primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho sobre o simbolismo e o mistério, a relação do transcendente com o universo, a relação do homem com o transcendente, e essa união que há entre o homem e a fé. Bom, cada experiência religiosa, ela tem por princípio a apresentação da sua forma de ver o mundo, né? O como nós nos relacionamos com Deus, o como nós nos relacionamos com o nosso próximo, como nós entendemos os mistérios revelados e como nós nos tornamos compreensíveis por meio dos símbolos e mitos. A palavra mistério, ela tem origem na língua grega, mysterion, que etimologicamente significa fechar os olhos. Relacionava sempre ao encontro com o termo místico, né? Místicos. E sempre ela tem esse significado, que foi o de contato com algo misterioso. Então, mistério é fechar os olhos com algo, ter contato com algo maravilhoso. Isso seria, então, o nosso princípio, a gente poder entender sobre símbolos, sobre o mistério, né, das religiões, etc. Quando nós vamos, então, vamos pesquisar sobre todas as formas de religião, nós vemos que a religião sempre vai tratar de maneira filosófica, de maneira teológica e de maneira a entender os mistérios revelados, a situação do divino, do transcendente. A palavra transcendente significa aquilo que passa, né, ao que é natural. Então isso é transcendente. Então, essas religiões sempre trataram disso, sempre procuraram entender o universo, a sua relação com a espiritualidade, sempre procuraram entender toda essa situação. Bem, quando nós tratamos da nossa relação com o transcendente, com aquilo que é divino, com aquilo que é misterioso, né, nós sempre vamos procurar entender o surgimento da vida humana, entender situações de dores, como nós dissemos algumas aulas atrás, sobre a morte, sobre o pós-vida. Então, isso é a relação que a religião trata. Por isso que nós não podemos desprezar religiões. Nós podemos sempre tratar religiões de maneiras a compreender, é uma forma de explicação da vida. Bom, existem religiões que transmitem símbolos. Por exemplo, o símbolo universal do cristianismo é a cruz. Existem, por exemplo, os símbolos judaicos, como a menorá, o quepá, aquele chapeuzinho que eles usam, uma vestimenta. Então, tudo isso traz para nós essa relação com o mistério, com aquilo que é divino, com aquilo que é transcendental. Bom, nós precisamos entender que o mistério que envolve as religiões são sempre a forma de explicar o nosso contato com o mundo. Por isso a palavra religião significa unir novamente. Bem, nós vemos, por exemplo, algumas situações de mistério. O, o livro do profeta Maomé, o Corão, que trata da relação deste homem com o transcendente, com Deus Alá. Nós temos, por exemplo, no cristianismo, a Bíblia, que nos traz informações sobre o nosso Deus. Nós temos, por exemplo, no hinduísmo, no shintoísmo, até mesmo no budismo, livros que tratam da experiência humana com o transcendente. Bom, nós também trataremos sobre a concepção histórica, né, como as religiões enxergam o tempo. Bem, as religiões, por meio de todos esses mistérios, todas essas coisas, elas promovem uma análise do tempo, uma análise da existência humana. Existem duas formas que as religiões enxergam isso. A primeira delas é linear. Um exemplo, o cristianismo. Né? O nosso calendário ele marca da data em que Jesus morreu até agora e chegará para frente de maneira crescente, me perdoe. Já existem outras religiões que tratam o tempo e outras coisas de maneira cíclica. Sempre está dando volta e voltando ao mesmo princípio, sempre está indo e voltando. Um exemplo disso é o calendário maia. A religião maia tinha nos seus calendários o cumprimento de certas profecias.
o cumprimento de certas, vamos dizer, fenômenos que estavam ligados à divindade deles. Então essas religiões cíclicas, elas sempre imaginam todos os acontecimentos como uma forma de um grande ciclo, um infinito, um loop eterno que está sempre acontecendo e demonstrando determinadas coisas. Nas religiões que têm o tempo como um princípio linear, elas veem tudo crescente, de maneira de partir de um ponto zero, né, no caso, um princípio ou um fenômeno daquela religião, e trata até os períodos atuais. Então, por exemplo, a comunidade judaica, eles usam um calendário que marca aproximadamente 6.000 anos de história da humanidade. Bem, quando nós vemos esses tipos de marcação no tempo, esse tipo de análise temporal, nós vemos que as religiões têm um papel fundamental na história da humanidade. De que maneira? De maneira que as pessoas começam a analisar o seu contexto ao redor por meio da sua religião, por meio da sua fé. Um exemplo, para os cristãos, o calendário está correndo e vai acontecer algo que seria a volta de Jesus, em determinado momento que nós não sabemos quando, e que esta data marcará o princípio de muitas coisas. Existem, por exemplo, na religião judaica, eles contam, os anos passando, eles usam calendário lunar e estão aguardando a vinda do Messias. Existem, por exemplo, como eu já citei, religiões, por exemplo, na cultura nórdica, que vão dizer que o mundo está em loop, o universo está em loop o tempo todo. E ele sempre vai coincidir num grande evento. Quando chega esse evento, começa a circular de novo. E por aí vai. Bom, então toda essa relação com o mistério, com aquilo que é divino, com aquilo que é transcendente, marca também a nossa atuação diante da nossa sociedade. A humanidade, ela tem caminhado crescentemente no tempo. A tecnologia tem evoluído, a ciência evolui, as formas que nós temos de como conseguir informações e desenvolver o conhecimento mudam. Então, as religiões têm esse papel de analisar, da gente poder analisar o contexto ao nosso redor a partir da nossa fé. Dito isso, eu espero que você tenha entendido. Dedique-se na leitura das atividades e na resposta. Faça com capricho. Aguardo você na próxima aula. Grande abraço do professor Jair.